Olá, boa tarde. Tudo bem, pessoal? Hoje a nossa transmissão será um pouco diferente, o nosso culto, né? Mas será extremamente abençoador para a sua vida. É o momento que nós temos de estarmos juntos em comunhão com aquele que é o Deus Todo-Poderoso. Diante de tudo isso que estamos vivendo, devemos sempre nos lembrar do que está escrito em 1 Crônicas 29, de que todo domínio, todo poder, a força, o engrandecer, está nas mãos do nosso Deus soberano. É a Ele que nós devemos confiar, é nele que nós devemos entregar tudo que temos, tudo que somos, é nele que devemos colocar a nossa esperança, é nele que devemos nos aquietar nesses momentos turbulentos que vivemos. Amém? Eu convido você na sua casa mesmo, para juntos reconhecermos isso através de uma canção que fala que todo domínio, todo poder pertencem ao Senhor Jesus, ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos cantar juntos? Domínio e poder pertencem a Jesus. Louvores em Sião sejam dados a Ele. Seu trono está no céu, seus pés aqui na terra, e o Pai o coroou, Rei de Israel. E o Pai o coroou, e o Pai o coroou, e o Pai o coroou, Rei de Israel. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Levante as mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, diante do teu altar. Como acabamos de cantar, reconhecendo que domínio e poder pertencem a Jesus. Como acabamos de cantar, para nos derramarmos diante do altar do Senhor. É o que vamos fazer nesse momento, na certeza que Deus tem algo precioso para falar a você, a sua família, nesse mês da família que estamos encerrando aí, o Família 1. Eu gostaria que você atentasse muito para a palavra que vai ser pregada hoje, que eu tenho a certeza que vai ser extremamente relevante e impactante para a sua vida e família. Ok? E eu convido você nesse momento para juntos buscarmos a presença de Deus em oração, expressando aquilo que acabamos de cantar. Pai querido, muito obrigado por esse momento de culto, muito obrigado por essa transmissão, porque podemos estar em comunhão com o Senhor e estar em comunhão uns com os outros, ó Pai. Louvamos a Ti, porque mais uma vez o Senhor nos dá esse privilégio de podermos celebrar, adorar o Teu nome, cultuar ao Senhor, mesmo dessa forma diferente, ó Pai, diante desse contexto diferente que estamos vivendo. E assim, ó Pai, nos colocamos na Tua presença, reconhecendo assim como a Tua palavra mesmo diz e aquilo que acabamos de cantar, que domínio e poder pertence ao Senhor.
Seu trono está nos céus e o Senhor reina sobre essa terra também. E assim louvamos a Ti, ó Pai, porque podemos realmente desfrutar do Teu reino, podemos desfrutar do Teu agir, podemos ser alvos, ó Pai, da Tua força, do Teu poder, nos auxiliando, nos fortalecendo, nos cuidando, nos renovando a esperança, nos ajudando realmente a prosseguir na caminhada, ó Pai. Louvamos a Ti por tamanho amor que o Senhor tem para conosco. E nesses dias que estamos vivendo, ó Pai, de tanta luta, perdas, clamamos ao Senhor, ó Pai. Enche-nos com a Tua esperança, enche-nos, ó Pai, com a Tua presença, que de fato, ó Deus, possamos continuar a nossa caminhada com os olhos fixos no Senhor, com os olhos voltados para o Senhor, ó Pai. E assim clamamos nesse momento, ó Deus, quebranta o nosso coração. Fala conosco, ó Deus, e nos ensina através da Tua preciosa palavra, Senhor. Nós oramos e tudo entregamos nas Tuas mãos, ó Pai. Nos ensina a cada um dos Teus filhos e filhas, a cada família que está nesse momento online, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém? Pois bem, hoje nós temos um preletor aí lá de Guarapuava, e eu louvo a Deus muito pela vida do reverendo Ramon, um grande amigo, companheiro de ministério, e Deus certamente vai usar poderosamente a sua vida para trazer uma palavra de Deus, vindo diretamente de Deus para a sua família, para o seu relacionamento, né? Quero agradecer a Deus pela vida do Ramon e da sua família, e também, é claro, gente, quero louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Aí se prepare para esse momento, né? Deixa a sua Bíblia aí aberta, tenha certeza que Deus vai falar poderosamente a você. Boa noite aos irmãos da Igreja Presbiteriana de Pinhão. Quero dizer da minha alegria de ser convidado mais uma vez para trazer a palavra do Evangelho ao seu coração. Infelizmente, não foi possível que estivéssemos juntos presencialmente devido ao aumento do Covid, de tantas pessoas infectadas e agora dos últimos decretos, onde nossas igrejas voltaram a serem proibidas de realizar os seus cultos públicos presencialmente no horário como era de costume. Sendo assim, combinei com o pastor de vocês, a quem mando um grande abraço, grande amigo pastor Sandro, que eu gravaria aqui na nossa igreja mesmo e enviaria para vocês essa mensagem, que está dentro do assunto que geralmente é trabalhado em maio nas nossas igrejas, que é o mês da família. Eu queria falar hoje sobre uma família um pouco complicada, e eu queria colocar o tema aqui, que eu trago para os irmãos, é abençoados apesar de tudo. É uma história bem conhecida. Nós vamos estudar basicamente o capítulo 27 de Gênesis, mas como ele é um texto longo, de 46 versículos, não vou ler agora no início, pretendo ler alguns trechos à medida que vou expondo a passagem. Mas eu vou pedir que você deixe a sua Bíblia aberta no capítulo 24, versículo 66, que vai ser o primeiro texto que nós vamos analisar. Depois algumas passagens no capítulo 25 e depois então nós vamos conversar em alguns trechos do capítulo 27. Então eu convido você nesse momento para que oremos, pedindo ao Senhor que abençoe esse momento, abençoe essa pregação, que atinja os corações, que revele o nosso pecado, mas que também traga esperança ao coração pecador, arrependido, de ter uma família abençoada, apesar de nós, como é o caso que nós vamos ver aqui. Ore comigo, por favor. Deus nosso Pai, nós te louvamos, Pai. Te louvamos, Senhor, porque Tu tens sido generoso conosco. Nos deste uma família, nos deste também condições, entendimento, sabedoria para guiá-la, e apesar dos nossos erros, apesar dos nossos pecados, dos nossos excessos, o Senhor tem sustentado a nossa casa, por isso nós queremos Te louvar. Obrigado, Pai, por fazermos parte do Teu projeto de redenção da humanidade. Nessa noite, Senhor, nós queremos examinar a Escritura, encontrando nela esperança para pessoas como nós, que em tempos remotos decidiram confiar no Senhor e viram os Teus cuidados. E até quando erraram,
o Senhor cuidou deles da mesma forma e sustentou suas famílias. Pedimos a Deus que o Senhor fale ao nosso coração. Nós temos necessidade de instrução, de sabedoria. Enche a nossa vida, Senhor. Enche-nos do Teu Espírito Santo. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Você já foi em algum casamento onde você ficou observando tudo aquilo que estava acontecendo naquele momento e você teve o seguinte pensamento: o que pode dar errado em toda essa história? Você avaliou, por exemplo, o detalhe de cada palavra da pregação, os louvores escolhidos, tudo apontando para a graça e para a glória de Deus naquela cerimônia. Você viu os votos, provavelmente se emocionou com eles, as fotos, as testemunhas, as homenagens, a expectativa pela lua de mel e tudo mais. E nesses momentos, nessas cerimônias, nós ficamos então com o coração cheio de expectativa de tudo aquilo que pode acontecer. E é justamente isso que trata, é assim que começa a história de Isaac e Rebeca. Eu peço que você olhe o capítulo 24, versículos 62 e 67, e repare como o encontro desses noivos parece assim, coisa de cinema. Olha só, só para você entender um pouquinho o contexto. Abraão havia enviado seu servo Eliezer para escolher uma moça virgem, uma esposa para Isaac. Sua mãe Sara havia acabado de falecer, Abraão agora está muito velho, sabe que não é da vontade de Deus que Isaac se case com uma mulher ali de onde ele morava, nem uma mulher entre os cananeus. Então ele diz a Eliezer: vá até a terra dos meus parentes e encontre uma esposa para o meu filho Isaac. E aí a gente lembra da história do capítulo 24, que ele encontra de uma maneira que Deus prepara todo o contexto e toca no coração de Rebeca para que ela aceite vir, mesmo sem conhecer Isaac. Ela era sobrinha de Abraão, era aparentada ali com a família de Abraão. E então, quando ela está chegando, vindo com Eliezer, então acontece essa cena. Capítulo 24, versículo 62. Diz assim: ora, Isaac vinha de caminho de Beer-Lahai, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaac a meditar no campo ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo a Isaac, apeou do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu senhor? Respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac conduziu até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca. E esta lhe foi por mulher, ele a amou, e assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Essa aqui é uma cena maravilhosa, de dois jovens se encontrando pela primeira vez, que acontece ali um amor à primeira vista, eles se casam, agora um é do outro, e aqui uma família nova se forma. E aí, essa família, com o passar do tempo, começa a vivenciar alguns problemas. Repare lá no capítulo 25, versículo 21. Eles sabem que Rebeca, a semelhança da mãe de Isaac, não pode ter filhos. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O interessante é que Rebeca, ao perceber que passavam-se os anos e ela não gerava, eles entenderam que ela tinha um problema. E eles usam da mesma direção, da mesma estratégia do seu pai Abraão, que orou por sua esposa. Isaac também faz o mesmo. A sequência do versículo 21 diz: e por sua mulher, Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Esse é um casal que tem um começo lindo, romântico, perfeito, totalmente guiado pelo Senhor, e que agora começa a vivenciar um drama. Eles não podem ter filhos, mas eles sabem que são a família da promessa, que é com o pai de Isaac, Abraão, que começou a promessa de um povo que Deus estava estruturando, formando para que através dele viesse o Messias.
Abraão e Isaac tinham um entendimento disso. Por isso era tão grave, nesse contexto, Isaac não poder ser pai. Rebeca não poder gerar. Mas eles pedem ao Senhor. Eles confiam. E o texto vai dizer que ela então engravida, ela concebe como uma resposta de oração. Mas só que repare que levam 20 anos para que isso aconteça. Porque quando ele se casou, a Bíblia informa que Isaac tinha 40. E olha o que o versículo 26 vai dizer para nós, do capítulo 25. Depois, nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaac de 60 anos, quando Rebeca lhes deu a luz. 20 anos orando. Quando a gente passa rápido pela leitura, a gente não percebe. A gente vê o versículo 21 e diz assim, Isaac orou e Deus respondeu, mas eles se casaram, ele tinha 40, levam-se 20 anos até que Deus faça o milagre. E aí, no meio dessa gravidez, a mãe, Rebeca, ela tem um sentimento ruim a respeito de uma briga entre os filhos. E aí eles oram mais uma vez, isso está lá no versículo 22, diz assim, os filhos lutavam no ventre dela, então disse, se é assim porque eu vivo, e consultou ao Senhor. Mais uma vez nós estamos vendo, o primeiro drama que eles tiveram era o drama de não poder gerar. Agora ela é mãe, ela percebe que são gêmeos, e ela percebe que há uma luta. A Bíblia não explica como é essa percepção, mas o fato é que ela fica angustiada porque ela percebe desde o ventre uma inimizade entre os filhos. O que ela faz? A Bíblia diz, e consultou ao Senhor. E Deus respondeu. Deus deu uma promessa no versículo 23. Respondeu-lhe o Senhor, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Agora o coração de Rebeca, que estava angustiado por não entender o significado daquela briga no ventre, entende. Deus é que permitiu, Deus é que está construindo essa situação para que o seu projeto siga adiante com o mais novo. E quando o mais novo nasce, acontece mais uma ilustração ali. O mais novo nasce segurando o calcanhar do mais velho. E recebe o nome de Jacó, que significa enganador, usurpador. Os filhos já nascem nesse clima um pouco estranho. Naquela família que começou tão bem, à base de tanto romantismo, à base de tanta oração diante dos problemas, agora começa a vivenciar um certo drama. E se você perceber comigo, lá no versículo 27, as primeiras palavras do versículo 27 de Gênesis 25 já vão trazer a construção de uma situação. Diz assim, cresceram os meninos. Tudo estava tão bom quando Esaú e Jacó eram pequenos. E não é assim na nossa vida também, na nossa família. É tão bom quando eles são pequenininhos, ficam ali só fazendo graça. Por maiores que sejam os desafios de cuidar dos nossos filhos, noites mal dormidas, o investimento financeiro que é feito e todo o desafio que envolve isso daí, pelo menos eles estão debaixo das nossas asas. Mas eles crescem. E à medida que os nossos filhos vão crescendo, os desafios vão aumentando. E nós vamos encontrando mais dificuldades à medida que eles vão ganhando autonomia e as personalidades deles vão sendo reveladas. Então nós vamos conhecendo nossos filhos, nós vamos enxergando e tendo de admitir que eles são pecadores, são maus por natureza, como nós éramos antes de conhecer a Cristo. E eu queria aqui aproveitar para dar uma palavra para você. Quando você começar a perceber o pecado se revelando na vida do seu filho que está crescendo, não tente minimizar esse pecado. Não tente dizer, não, mas o filho do fulano é pior do que o meu. As pessoas, são os outros que provocam o meu filho, porque eu vejo muitas mães e pais fazendo isso. A todo custo e a todo esforço defendendo os seus filhos, quando evidentemente a culpa deles, a maldade deles está sendo colocada para fora. E o importante é admitirmos que nossos filhos são maus. Para quê? Para que nós preguemos o evangelho a eles ininterruptamente. Precisamos usar essa maldade deles revelada na convivência da família para mostrar, você está vendo, filho, por que você precisa de Jesus? Eu também sou assim, eu também tenho essa natureza impulsiva, complicada, difícil de lidar. Mas é por isso que eu tenho ido à cruz. E aqui eu deixo uma lição no nosso coração.
quanto maiores são, quanto mais transparentes são os pecados dos nossos filhos, mais condições nós, pais, temos de pregar o evangelho aos nossos filhos. Não é jogar o pecado na cara deles, não é humilhá-los à toa, não, mas é abrir a Escritura e mostrar, é por isso que nós precisávamos de um Salvador, por nossa maldade inerente, por nossa maldade intrínseca. E então, quando eles ficam mais velhos, eles começam a revelar suas personalidades. Olha o versículo 27 em diante, da parte B para frente. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Quando os nossos filhos vão crescendo, sejam eles gêmeos ou não, sejam do mesmo sexo ou não, sejam idades próximas ou não, uma coisa é verdade, todos têm suas diferenças, suas características peculiares, suas distintas personalidades. E o que nós precisamos fazer com isso? Valorizar essas diferenças. Porque foi Deus quem colocou isso em cada um. Sim, vem a partir de uma construção genética. Sim, a gente sempre diz, esse aqui me puxou um pouquinho mais, aquele puxou um pouquinho mais a mãe. O fato é que quando essas diferenças começam a surgir, é o momento em que nós mais precisamos orar por sabedoria para ver como é que a gente vai fazer com tudo aquilo. Repare que aquele casal que começou tão bem, no romantismo lindo, que quando veio o problema da esterilidade, orou e Deus respondeu com um milagre, que quando veio a aflição da gestação, de uma gestação que Rebeca percebia que havia luta dentro de si, eles oraram e Deus mandou uma promessa. Agora, diante do crescimento dos filhos e da personalidade diferente de cada um, eles não oram ao Senhor, eles fazem justamente o contrário. Cada um escolhe seu filho preferido. Versículo 28 diz assim: Isaque amava a Esaú, porque se saboreava da sua carne. Rebeca, porém, amava Jacó. Cada um escolhe seu filho preferido. É importante pensar que essa família sabia muito bem do que Deus estava realizando. Isaac, desde que nasceu, sabe que nasceu como filho da velhice de seu pai. Seu pai tinha 100 anos quando ele nasceu. Isaac estava, por exemplo, no Monte Moriá, quando seu pai levantou a mão para matá-lo. E certamente ouviu Deus dizer, não precisa. Isso tudo faz parte de uma cena para te pregar o evangelho, Abraão. Olhe para trás e você vai ver um cordeiro preso entre os arbustos. Aquele simboliza o meu filho que eu vou sacrificar. Você não precisa sacrificar o seu. Isaac, desde criança, cresceu ouvindo os ensinamentos do seu pai. Com certeza Abraão disse muitas vezes a Isaac que ele havia sido escolhido para sair do meio do seu povo pagão, para através dele Deus construir uma grande família de onde viria o Salvador. Eles sabiam que essa era a família da promessa. E eles sabiam também, a partir da cultura de sua época, que o filho abençoado seria, conforme a cultura, o mais velho, portanto Esaú. Mas com aquela promessa dada a Deus, de que o mais velho serviria o mais moço, agora as coisas mudaram. Então o que a família deveria entender à medida que os filhos crescem é, Deus fez uma promessa e Ele vai levar a termo, Ele vai levar a fim a promessa de fazer com que Jacó, o mais novo, apesar de não ter o direito de primogenitura, ele tem o direito sobre a promessa. E aqui começa o grande drama da passagem que a gente vai estudar. Isaac sabe da vontade do Senhor de abençoar o mais novo, mas por amar o mais velho, saborear-se da sua carne, gostar mais da personalidade dele, homem do campo, caçador, ele quer lutar contra a vontade de Deus. Ele quer fazer prevalecer a sua. Rebeca está disposta a fazer o que for preciso para ir contra o seu marido, porque ela entende que Deus escolheu o mais novo e também porque ela tem preferências pelo mais novo, que é homem pacato, manso, que gosta de ficar em casa. Jacó é muito esperto e fica esperando as oportunidades para colocar em prática os seus planos em benefício próprio. E Esaú não está nem aí para nada. Ele cresceu como alguém que despreza todo tipo de realidade espiritual. Um exemplo disso,
está aqui no final do capítulo 25, quando acontece uma conversa e uma situação sobre o direito de primogenitura. Eu acredito que você já conhece essa história, mas eu te convido a examinarmos mais uma vez. A partir do versículo 29. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmurecido veio do campo Esaú, e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmurecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: eu estou a ponto de morrer. Que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, repare, desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. O direito de primogenitura aqui envolvia basicamente duas coisas principais. A primeira é o benefício de assumir a maior parte da herança da família. Mas, ao mesmo tempo, a responsabilidade de continuar cuidando de sua mãe, no caso, na falta do seu pai, e dos seus irmãos, e sustentá-los física e espiritualmente. Esaú está interessado, nesse momento, ele não está nem um pouco preocupado com o seu direito de primogenitura. Ele age completamente por seus instintos. Ele age basicamente movido por seu sentido, por sua fome. Ele desvaloriza algo muito importante, porque ele diz assim: eu quero algo da agora. Esaú é o exemplo da pessoa imediatista. Eu não me preocupo com o custo que vai ter depois. Eu estou interessado em resolver a minha dor e a minha necessidade nesse momento. E analisando todo esse contexto até aqui, eu gostaria de convidar os irmãos para a gente fazer uma avaliação juntos de cada cenário dessa história. E no final, eu gostaria de terminar pensando em algumas lições para o meu e para o teu coração. Eu dividi em 5 cenários. Avalie o primeiro comigo, que eu chamei de Isaac e o filho querido. Está lá no capítulo 27, onde a gente vai estudar agora. Do versículo 1 ao 4, acompanhe comigo. Tendo-se envelhecido Isaac e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho. Ele disse: meu filho, respondeu ele, aqui estou. Disse-lhe o pai: estou velho e já não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as suas armas, a tua aljava e o teu arco. Sai ao campo e apanha para mim alguma caça. E faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio. E faze-me, e traze-me, para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Isaac está com 100 anos nesse momento. E ele acha que está próximo de morrer, afinal de contas ele já é velho, ele está cego inclusive, e ele chama o filho mais velho, sabendo que isso está indo contra o projeto de Deus, e ele diz: Esaú, eu gosto de comer da carne da tua caça, caça um animal para mim, faça uma comida gostosa e me traga, porque eu quero abençoar você. O detalhe é que Isaac estava equivocado não só a respeito da bênção que deveria ser o mais novo, por causa das preferências do seu coração. Ele preferia Esaú, mas Isaac também estava muito equivocado a respeito da sua morte, porque a Bíblia vai dizer que ele ainda vive mais 80 anos. Isaac só morre aos 180 anos. Esaú também, por sua vez, não demonstra nenhum respeito pela vontade de Deus, nem pelo compromisso que fez com seu irmão, porque lá no capítulo 25, versículo 33, ele disse: então disse Jacó, jura-me primeiro. No episódio da venda da primogenitura pelo prato de lentilhas, Jacó disse: então, mas eu quero que você primeiro me jure. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Ele havia feito um voto, ele havia feito um compromisso. O que Esaú devia falar nesse momento em que o pai o chama para abençoá-lo? Não dá mais, pai. Eu sei que o senhor queria me abençoar, eu sei que a gente tem uma relação mais estreita, temos uma boa afinidade, mas o senhor vai ter que abençoar Jacó, porque eu vendi por um prato de lentilhas o meu direito de primogenitura. Mas não é isso que ele faz. Esaú é exemplo de alguém que não entende nada do que Deus está fazendo na história. E eu queria fazer uma ponte aqui sobre como a gente vê tantos pais alienados da vida da família.
alienados dos projetos de Deus, cegos espiritualmente. São tão cheios de si, mas não se preocupam nem um pouco em descobrir a vontade de Deus para a família. A bússola que norteia as suas direções não é a palavra de Deus, mas é a própria cultura. São os seus próprios gostos e preferências. Esse é o primeiro cenário. O segundo cenário é Rebeca e as suas astúcias. Eu não vou ler porque o trecho aqui fica muito grande, do versículo 5 a 17, mas eu acredito que você também já conhece bem essa história, mas é um momento em que Rebeca, ouvindo essa conversa de Isaac e Esaú, ela chama o seu filho preferido e diz assim: Jacó, pega um cabrito aqui, que a gente cria, porque daí vai ser mais rápido do que o teu irmão que vai ter que caçar, e aí eu faço o cozinhado, porque eu sei como teu pai gosta. Rebeca está se utilizando de estratégias e de meios para usurpar a bênção que é de direito de Deus para Jacó. Deus é quem tinha o seu modo de resolver a situação, mas Rebeca, com as suas astúcias, está disposta até mesmo a ser amaldiçoada a fim de proteger o seu filho, porque lá no capítulo 27, quando Jacó diz assim: mas mãe, se meu pai perceber que sou eu, dela diz: não, mas eu coloco uma roupa de Esaú, a gente passa um perfume de Esaú em você, você tenta engrossar a voz, e aí a gente vai tentar. Olha o que Jacó disse, respondeu-lhe: dar-se-á o caso de meu pai me apalpar, e passarei aos seus olhos por zombador, assim trarei sobre mim maldição e não bênção. O Jacó está prevendo um problema com essa situação, e olha o que diz a Rebeca, respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo, vai e traze-nos. O que Rebeca deveria ter feito aqui? Ela deveria ter, ao ouvir essa conversa de de Isaac e Esaú, ela deveria ter ido ao seu marido Isaac, e deveria ter dito assim: meu esposo, Deus nos fez uma promessa, e você está tentando ir contra a vontade de Deus, isso não vai dar certo. Ela deveria ter procurado o seu filho mais velho: Esaú, você já vendeu o seu direito de primogenitura, não tente enganar o seu irmão. Mas não é o que ela faz. Ela está mais focada em fazer o que achava certo do que em levar em consideração a ética da maneira de Deus fazer as coisas. E aqui eu queria fazer uma aplicação muito simples de algo que eu vejo que é muito comum. Muitas mulheres que dizem assim: pastor, se o meu marido não assume a liderança da minha casa, eu não posso ficar de braços cruzados enquanto a minha família vai à derrota e à destruição, enquanto a minha família naufraga. Eu acredito que esse texto está dando a oportunidade a algumas irmãs de reverem seus comportamentos diante daquilo que elas enxergam como erro dos seus esposos. Se você, esposa, não concorda com a atitude do seu marido, converse com ele, ore por ele, converse com os filhos, mas não faça nenhuma estratégia, nenhuma artimanha por trás, porque o coração pecaminoso da esposa que não aceita a submissão tem essa tendência. Eu não concordo, então eu vou construindo aqui algumas estratégias por trás, nos bastidores. Isso não funciona. O terceiro cenário eu coloquei aqui, chamei de Isaac e Jacó disfarçado de Esaú. Está ali entre o versículo 18 e 29. O Isaac ficou desconfiado. Por quê? Porque ele ouviu a voz de Jacó e pensou assim: isso não pode ser Esaú. Mas quando Jacó se aproxima e ele sente o perfume, ele toca as mãos de Jacó, que a mãe havia colocado pelos, então ele cai na armadilha. Agora imaginem Jacó, que conseguiu a bênção, mas que continuou sem o amor do seu pai. Jacó ouvindo seu pai dizer: venha, Esaú, venha porque eu me agrado de ti, venha porque eu tenho prazer em te dar um beijo. Jacó está vendo o plano da mãe funcionar e ele não recebe maldição, como sabia que seria possível, mas ao mesmo tempo seu coração está dilacerado, porque ele queria receber o beijo de Isaac, sabendo que era Jacó, e não recebeu um beijo do pai, acreditando que fosse um filho. Isso aqui traz uma lição para nós, meus irmãos, muito importante. Vamos tomar muito cuidado, para a gente não cair nesse mesmo erro, de adotarmos algumas preferências em casa por causa de gostos
similares. Quando você perceber isso acontecendo, ore, peça perdão, peça a direção de Deus para que essa predileção não seja o tom da sua casa. Quantos filhos desprezando seus pais por interesse naquilo que os pais podem dar? Nenhum valor compensa a falta de amor. Quantos pais tentando comprar os filhos, mas indispostos a lhes oferecer o que eles mais precisam, que é a companhia, a presença, o amor do pai. Seguimos para o quarto cenário. Isaac e Esaú desconsolados. Isso está lá no versículo 30 a 40. Esaú, aqui ele se mostra tão enganador quanto seu irmão Jacó. Porque ele sabia que havia vendido o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Mas a sua atitude aqui revela a sua falta de caráter. Por quê? Porque quando ele chega e o pai diz assim, eu não posso mais te abençoar, porque veio o teu irmão antes de você, me enganou, colocou uma roupa sua, tentou mudar a voz, colocou pelos nas mãos, eu já abençoei ele. Esaú, se tivesse um pouquinho de entendimento das coisas espirituais, devia dizer, tá certo meu pai, tá certo, agora já foi. Meu irmão é enganador mesmo, ele tomou a bênção, afinal de contas, Deus tinha falado isso para a mãe, Deus tinha falado isso para vocês antes da gente nascer, então está tudo certo, daqui para frente eu aceito, a vontade de Deus foi feita, mas não é isso que acontece. Lá em Hebreus, capítulo 12, 16, vai nos dar uma informação sobre como o autor bíblico, inspirado pelo Espírito Santo, avalia a atitude de Esaú. Diz assim, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Talvez você leia Hebreus 12 sem ler todo o contexto e pense assim, poxa, mas ele chorou, ele também queria ser abençoado, por que que Deus não apareceu nessa história e não disse a Isaac, Isaac pode abençoar o mais velho também? Porque essas lágrimas não eram genuínas. É essa denúncia que o autor aos Hebreus está fazendo, lendo Gênesis 27. Ele está dizendo o seguinte, apesar de ter chorado, ele não se arrependeu. E como que a gente sabe disso? Porque o texto vai dizer para nós que Esaú, quando viu que não havia mais nada a ser feito, que o seu pai não tinha como revogar a bênção dada a Jacó, ele então começou a ter a intenção de matar o próprio irmão. Mas Isaac não. Isaac, depois de ter se debatido tanto para abençoar o preferido, agora é a primeira vez em que ele aceita a vontade de Deus, em que ele age por fé, como alguém que diz assim, tá bom, essa promessa tinha que se cumprir mesmo. E ele encara, ele enfrenta Esaú, ele diz, Esaú, para você sobrou a maldição que eu pretendia dar ao seu filho Jacó. Esaú aqui chega no momento em que, Isaac chega nesse momento em que ele precisa admitir, precisa se render. A vontade de Deus será feita. E o autor dos Hebreus também fala sobre essa atitude dele. Lá no capítulo 11, versículo 20, o autor dos Hebreus vai dizer assim, pela fé, igualmente Isaac abençoou a Jacó e a Esaú, falando primeiro da bênção de Jacó, acerca de coisas que ainda estavam para vir. Essa expressão, acerca de coisas que ainda estavam para vir, está lá no versículo 1 do capítulo 11, que vai nos dar a definição do que é fé. Fé é crer, é acreditar nas coisas que hão de vir. E no Antigo Testamento, quais eram essas coisas que haveriam de vir? A vinda do Filho de Deus. Quando Isaac entende que a vontade de Deus deveria mesmo ser feita, ele age por fé, porque ele está dizendo o seguinte, é através de Jacó mesmo que Deus cumprirá o seu plano de salvar a humanidade. E o quinto e último cenário, Esaú e Jacó se tornam inimigos mortais. Esse trecho é pequeno e ele é muito importante, então eu vou fazer a leitura, do versículo 41 ao 46. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo, vem próximos os dias de luto por meu pai. Então matarei a Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar a Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse, eis que Esaú
teu irmão se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias, até que passe o furor do teu irmão, e cesse o seu rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste. Então providenciarei e te farei regressar de lá, porque hei de eu perder os meus filhos, meus 2 filhos num só dia. Disse Rebeca a Isaque: aborrecido estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa dentre as filhas de Et, tais como estas, as filhas dessa terra, de que me servirá a vida? Repare que, mais uma vez, Rebeca, sim, ela, de fato, lá no final do capítulo 26, versículo 34 e 35, diz que quando Esaú casa-se com as filhas de Et, entre os cananeus, ela se torna uma amargura de espírito para os pais. Mas, na verdade, ela está nesse momento, Rebeca está usando isso como desculpa para enviar o seu filho para a casa do seu irmão Labão para salvar a pele dele. Mais uma vez, Rebeca não consegue colocar as coisas às claras e dizer ao seu marido Isaque, Esaú quer matar o seu irmão. Não, ela mais uma vez age por trás, por estratégias. E repare que ela achou que seriam alguns dias para a ira de Esaú passar. Mas demoraram 20 anos. E aqui cada um aprende algumas coisas. Esaú continua endurecido, mesmo depois do seu pai admitir que a bênção não pode ser revogada. E ele está obstinado por essa bênção. Ainda que ele já tenha vendido lá pelo prato de lentilhas, ainda que ele tenha ouvido seu pai dizer que não dá para revogar, ele diz, então se não dá para revogar, eu mato meu irmão, para que eu fique com a bênção da primogenitura. Jacó e Rebeca descobrem que mesmo quando se consegue o que deseja, o pecado traz um custo muito alto. Jacó viveria 20 anos longe da família, sem herança, sendo enganado por seu tio Labão, e nunca mais tornaria a ver sua mãe, porque quando ele retorna e se reconcilia com Esaú, Rebeca já havia falecido. Eu queria encerrar com algumas lições para nós, disso tudo aqui. A primeira coisa é que os planos de Deus jamais serão frustrados. Se você percebe que Deus está querendo construir algo na história da sua família, vá na direção do que Ele quer fazer e não das preferências do seu próprio coração. Deus é absolutamente soberano sobre tudo. Embora Ele nos ofereça um raio de ação onde nós podemos tomar as nossas decisões, o seu caráter é revelado na Escritura como onisciente, onipresente e onipotente. É uma tolice muito grande acreditar que no final das contas, nossas ciladas, nossas artimanhas, nossas espertezas vão fazer com que a vontade de Deus não seja feita. Deus sempre tem a última palavra. É Ele quem chama, é Ele quem justifica, quem santifica e quem prometeu glorificar. Olha o que diz Romanos 9, versículo 10 a 13. Mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. O apóstolo Paulo está olhando para essa história, falando sobre a eleição, tantas vezes questionados, mas se Deus elege, então Ele não é justo, porque, na verdade, o que adianta a pessoa crer ou não crer, querer buscá-lo e obedecê-lo ou não, porque Deus é quem decide. E esse texto está nos lembrando, Paulo está trabalhando esse texto para dizer assim, Deus é soberano sobre a salvação de qualquer pessoa. É Ele quem chama e é Ele quem conduz a vida eterna a cada um de nós. Mas a segunda lição que eu queria deixar, que tem a ver com a nossa participação nisso tudo, é que o sucesso espiritual da nossa casa dependerá do quanto nós nos rendemos à vontade de Deus. Porque embora Deus seja assim soberano sobre seus decretos, porque eles sempre se cumprirão,
há uma esfera de ação onde Ele nos permite decidir. Mas onde nossas decisões são respeitadas, mas nós não podemos decidir andar sem Deus e achar que a nossa família vai ficar tudo bem, porque não vai. Só serão abençoados aqueles que de alguma forma se renderem a Deus, como fez Isaac depois que percebeu que estava indo contra a vontade de Deus. Quando Rebeca e Jacó perceberam que os seus erros eram graves e pagaram por isso, eles também foram instrumentos dados nas mãos de Deus. Mas até o autor de Hebreus vai mostrar para nós que Esaú foi até o final obstinado e não quis se arrepender. A terceira e última lição que eu queria deixar para os irmãos é que a misericórdia e a graça de Deus é a nossa única esperança. São a nossa única esperança. Só podemos entender corretamente essa história se lembrarmos que ela é uma pequena história dentro de um grande projeto, dentro da metanarrativa do Evangelho. Existe uma história por detrás de todos os enredos, de todas as histórias bíblicas. A maior bênção de Jacó não era o dinheiro, nem o status de liderança da família patriarcal, mas sim o privilégio de participar da genealogia daquele que seria o Salvador do mundo. A maldição que Rebeca rogou sobre si, não precisou experimentar, porque o Filho de Deus se tornou maldito em nosso lugar. É como se Deus dissesse: não, Rebeca, não é você que será amaldiçoada, é o meu filho que será amaldiçoado no lugar de cada um de vocês. A gente olha para essa história e vê todos esses personagens agindo por seus gostos, impulsos, interesses próprios, malandragem. Mas a grande história da Bíblia é que veio um descendente de Abraão, que não era Isaac, nem Esaú e nem Jacó, mas era o Senhor Jesus Cristo, que agiu totalmente diferente. Como diz Filipenses 2, versículos 5 a 8, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Embora Deus tivesse escolhido seus parceiros para construir seu projeto de redenção, que Ele levou até o final, apesar de cada um deles, como é o tema da nossa mensagem, uma família abençoada, apesar de nós, chegou um momento em que nasceu o Filho de Deus e Ele foi perfeito. Ele sim cumpriu a vontade do Pai na íntegra, e ainda assim foi feito maldito. Eu encerro com o texto de Romanos 5, 19 e 20, que diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nossa esperança não está em Abraão, nem em Isaac, nem em Jacó, e nem em seus filhos, em sua genealogia. A nossa esperança está no Deus, que apesar de cada um deles, cumpriu os seus decretos, continua cumprindo em nossa casa, em nosso lar, apesar de nós. Que essa mensagem exalte a Deus e sua bondade, e nos humilhe, e nos faça procurarmos a ser como Jesus, o fiel Salvador, que não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes se humilhou, se esvaziou e foi obediente até a morte de cruz. Convido você a orar comigo. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa mensagem. Quero te agradecer por essa igreja aqui da cidade de Pinhão, que o Senhor possa cuidar desses irmãos, que o Senhor possa fortalecer cada uma dessas famílias e que essa mensagem traga direção, traga, Pai, diagnóstico dos pecados em cada lar, mas ao mesmo tempo também os faça olhar para Cristo o Salvador, que nos redime,
não obstante todos os nossos pecados. Muito obrigado, Pai. O Senhor sabe que era do nosso desejo estarmos juntos, mas se não for possível, louvado seja o Teu nome. Aproveitamos, ó Pai, para orar sobre esse tempo difícil que temos passado. Que o Senhor nos ouça e a Tua misericórdia venha e nos ajude a passar desse tempo de coronavírus, para que voltemos, Pai, aos nossos encontros, voltemos à convivência normal que era como antes. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Que palavra abençoada aí do reverendo Ramon. E quero aqui, gente, encerrando a nossa live dessa noite, a nossa transmissão, convocar você, IPB Pinhão, para estarmos aí juntos em oração, orando uns pelos outros, enviando mensagens de fortalecimento, de consolo, de conforto àqueles que necessitam, enviando uma oração. É o momento de estarmos mais e mais próximos, mesmo estando distantes, né? Mas Deus nos dá ferramentas preciosas para sermos bênçãos na vida de outros. E saiba que isso faz diferença, gente. Faz uma diferença enorme. Né? Tenho muitos testemunhos assim de pessoas que um simples bom dia, um simples estou orando por você, fez uma diferença extraordinária. Então, vamos aproveitar esses momentos, gente. A comunhão continua, a comunhão não está de quarentena. E, portanto, né, vamos aí animar uns aos outros. Há pessoas que estão mais aflitas do que outras. Há pessoas que estão em crise devido a isso. Há pessoas que estão lutando realmente com a dor da perda. Como a nossa irmã Eva, né, que perdeu seu irmão hoje. Oremos por ela, oremos pela família Prestes, né, que perdeu o seu Univaldo. Que Deus esteja consolando e confortando. Oremos por aquelas famílias que estão com pessoas, parentes adoentados aí nos leitos de hospitais, né? E oremos também, sim, né, para que Deus avive os corações, para que Deus fortaleça mais e mais a fé, para que Deus renove o ânimo, para que Deus, enfim, esteja trazendo a cada dia, né, esperança, força ao seu coração. Oremos clamando ao Senhor proteção nesses momentos tão desafiadores que estamos vivendo. E, gente, vamos nos cuidar, vamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, mas lembrando que, com prudência, oremos pela nossa cidade, oremos pelo nosso país, enfim, pelos aqueles que estão na linha de frente, que Deus esteja trabalhando com o seu poder e graça. Ok? Oremos que Deus esteja fortalecendo mais e mais as famílias. Não é porque encerramos hoje o mês da família, né, que deixemos de orar, de fortalecer a família, não, gente. É tempo, todos os dias, conforme nós falamos essa manhã, né, conforme a mensagem foi pregada, né, precisamos realmente estar ali aos pés do Deus de toda a graça. Amém? Que Deus guie e ilumine a sua vida, a sua família, esta nova semana, que seja uma semana abençoadora. Lembrando que na terça-feira, todos aí, IPB Pinhão e aqueles que não são da IPB Pinhão, participem conosco na terça-feira, 19h30, Top Live. Vamos juntos estar em oração, vamos juntos aí desfrutar, degustar mais, nos alimentar da palavra do eterno Deus. E também no final de semana, um aviso muito especial, no sábado, temos aí uma programação especial que será pelo Google Meet, você pode acessar, entrar lá com a sua família, que será o Casos de Família, né? Os jovens estarão fazendo uma entrevista aí com alguns casais aí, pensando um pouquinho sobre os desafios familiares, né? Pensando um pouquinho sobre relacionamento, pensando um pouquinho sobre trabalho e família, entre outras questões que serão abordadas. Um momento muito jóia, um momento muito bacana, e eu tenho a certeza que será abençoador aí para todos. Então, portanto, participe desse momento. Não é só para os jovens e adolescentes, é para todos, para toda a igreja está convidado, e você que não faz parte também da igreja, está convidado para participar conosco desse momento tão abençoador aí, o Casos de Família, no próximo sábado às 19h30. E no domingo, né, 9h30 e às 19h, aí nossa programação, né? Quanto às mudanças de decreto, não sabemos ainda como que vai ser, o que vai acontecer essa semana, mas o que nos cabe é nos entregarmos tudo isso diante de Deus, viver o nosso dia a dia, tomando os cuidados, confiando no Deus que nos guia, que nos guarda, que está à frente de todas as coisas. Amém?
Qualquer mudança, é claro que o pastor estará entrando em contato aí através dos grupos. Precisando de alguma coisa, entre em contato conosco. Há o aconselhamento aí, individual, a questões das visitas, estamos tratando isso com muita prudência também, mas entre em contato conosco. Compartilhe seus pedidos, compartilhe as suas aflições aí nos grupos. Estamos aqui para orar uns pelos outros. Isso é igreja, a comunhão não está em quarentena, Vamos realmente nos aproximar e nos fortalecer mais e mais. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e deixa eu orar por você, antes de encerrarmos essa transmissão. Pai querido, visita cada um dos teus filhos e filhas, ó Pai, com a tua alegria, com a tua paz. E nessa nova semana, ó Pai, que o Senhor esteja fortalecendo a cada um, guardando e cuidando da vida de cada um, da família de cada um, derramando sobre os teus filhos, ó Pai, da tua força, do teu ânimo, avivando corações, ó Pai. Que essa semana seja uma semana em que os teus filhos possam caminhar aos teus pés, iluminados, guiados pelo Senhor, ó Pai. E assim guarda, supre em tudo, sustenta em tudo. Visita aqueles, ó Pai, que estão passando por dificuldade, enfim, financeira, por crise. Deus querido, traz consolo e conforto. Visita aqueles, ó Deus, que estão, enfim, com alguém da família adoentado devido a esse vírus. Deus querido, traz a cura. Deus querido, traz força. E visita aqueles, ó Deus, que perderam alguém. Clamamos ao Senhor, consola e conforta a família da Eva, Senhor, a família Prestes lá, ó Deus, entregamos diante do Senhor. Que o Senhor esteja trazendo o teu consolo e conforto. Oramos assim, ó Pai, certos do teu cuidado e proteção. E guia e ilumina, ó Pai, o nosso dia a dia. Nós oramos em nome de Jesus. E que a graça maravilhosa de Deus, o eterno Pai, que o amor infinito e incomparável de Cristo Jesus e a consolação, a presença do Espírito Santo esteja com todos e sobre todos, desde agora e para todos sempre. Amém. 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 Deus abençoe ricamente a sua vida e a sua família. E até terça-feira no Top Live, às 19h30, eu vou dar algumas dicas realmente de livros aí aos pais.